Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos comentar justamente a mais uma heresia do Ed Renekiewicz. Sim, é aquele mesmo que disse que a Bíblia precisa ser atualizada, que já se declarou comunista e tantas outras coisas. Só que vamos para o vídeo para entender a nova heresia desse camarada. O que você diria de um pai que pega uma criança e coloca viva numa fogueira? O que você diria desse pai? E o que você diria se essa fogueira queimasse para sempre e essa criança ficasse sendo queimada para sempre e ela nunca morresse? E ficasse gritando, desesperada, de dor, sendo queimada para todo sempre. O que você diria desse pai? A minha grande crise de fé em Deus, como meu pai, passou por essa esquina, em que me falaram coisas a respeito de Deus, e que Deus era capaz de fazer comigo e com outros filhos dele, aquilo que eu não era capaz de fazer com o meu próprio filho, e eu não pude admitir que eu fosse um pai melhor do que Deus é pai. Apesar dessa ser a mais nova heresia do Ed René, de fato a heresia em si é bem antiga, e ela se chama universalismo, e tem a sua origem entre o século 3 e 4, e ela vai ensinar que Deus é tão bom que no fim ele não enviará ninguém para o inferno, mas que todos serão salvos. E o problema dessa visão é que ela é totalmente contrária à doutrina bíblica do juízo de Deus e da condenação eterna. Mas vamos analisar o questionamento do Ed René. Ele começa dizendo que como um pai poderia condenar os seus filhos ao inferno, ao fogo eterno. É interessante que Satanás ama trabalhar da mesma forma como ele trabalhou no jardim, através de meias verdades. De fato, Deus não lançará os seus filhos no inferno. Ele é pai e jamais faria isso com os seus filhos. Mas quem são os filhos de Deus? E antes de eu responder a essa pergunta, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e não esqueça de deixar a sua curtida e comente aqui a sua opinião sobre esse tema. Mas vamos para a resposta da pergunta, mas quem são os filhos de Deus? Toda a humanidade? Todo ser humano? E a resposta é não. João capítulo 1, versículo 11 e 12 diz: ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. A Bíblia é clara ao estabelecer que filhos de Deus são apenas aqueles que creem em Jesus. E crer em Jesus, segundo a Bíblia, é muito mais do que dizer eu acredito em Jesus, mesmo vivendo uma vida totalmente contrária ao que a palavra dele estabelece. O crer da Bíblia está relacionado a viver de tal maneira que tudo o que fazemos aponta para aquilo que dizemos crer. O apóstolo Paulo ainda vai além, em Romanos capítulo 8, versículo 14, ao dizer que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Logo, uma pessoa que não crê em Cristo, ela não é filha de Deus. Então, verdadeiramente, Deus não condenará os seus filhos. Mas espera aí, você está dizendo que porque eu não creio em Jesus, eu não sou filho de Deus? É isso mesmo? Se eu não sou filho de Deus, o que eu sou então? A resposta é: você é inimigo de Deus. Todos aqueles que não se submetem ao senhorio de Cristo são inimigos de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 10, declara que todos nós éramos inimigos de Deus, mas que fomos reconciliados com Ele mediante a morte de Cristo. Mas essa reconciliação com o Pai é para aqueles que creem em Jesus. E todos aqueles que não creem em Jesus não têm como ser reconciliados. Logo, permanecem como inimigos de Deus. Segundo ponto, que ele fala que ele ouvia dizer que as pessoas seriam condenadas ao inferno, como se ele estivesse ouvindo falar de um pastor qualquer.
Mas quem estabeleceu a doutrina da condenação eterna não foi os apóstolos e nenhum religioso qualquer, mas sim o próprio Jesus. Vamos para o texto que todo mundo que evangeliza conhece muito bem. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui está a maior demonstração de amor de Deus para com a sua criação. Ele amou a tal ponto que entregou seu único filho. Mas no versículo 18, Jesus dá uma clara advertência. Quem crê em mim não é condenado. Porém, quem não crê já está condenado. E preste atenção na afirmativa de Jesus. Ele deixa claro que todos aqueles que não creem não serão condenados no futuro, mas sim que já estão condenados. Terceiro ponto, perceba que o objeto que ele usa para afirmar que Deus não seria capaz de fazer algo do tipo é ele mesmo. Ele se colocou como padrão, colocou Deus no nível dele e disse: você não pode fazer isso, porque eu não faria. Isso é o cúmulo da soberba e arrogância. É a criatura se colocando no lugar do Criador e ainda dizendo: sou um pai melhor do que você. Mas vamos lá, o mesmo Deus de amor é o mesmo Deus de justiça e juízo. A verdade é que se Deus decidisse lançar nesse momento toda a humanidade do inferno, ele permaneceria sendo um Deus bom, justo, amoroso e santo, porque quem pecou fomos nós. Nós merecemos o inferno, todos nós, mas em sua misericórdia e amor, ele nos dá a oportunidade de sermos salvos da condenação eterna através de Cristo. E tudo o que precisamos é crer em Jesus. No jardim do Éden, Deus disse: não comam da árvore do conhecimento, para que vocês não morram. E o homem desobedeceu e morreu. E agora, através do segundo Adão, que é Cristo, ao invés de Deus dizer não comam, ele diz: creiam no meu Filho, se alimentem do meu Filho, ele é o pão da vida, para que vocês sejam salvos da morte eterna, para que vocês tenham vida. E ainda assim, muitos preferem desobedecer, assim como Adão, e pior ainda, dizem que Deus é mau e não é um bom pai. O Ed René é um dos maiores hereges da nossa geração. Ele não é irmão nosso. A Bíblia diz que devemos considerá-lo como anátema. Portanto, cuidado com homens como ele. Mas agora, deixe aqui nos comentários a opinião de vocês. E não esqueçam, se vocês ainda não são inscritos, já se inscrevam e não deixe de dar sua curtida aqui nesse vídeo.